pessoal, estamos começando mais um Matematicando. O meu nome é Sara, estou aqui com vocês para mais uma aula sobre o eixo da temática Geometria com o descritor 8, onde diz assim: resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. Mas para a gente ver todas essas propriedades, nós antes vamos conhecer o que é polígono. Vamos lá? Então, aqui nos mostra polígonos. Polígono é uma figura geométrica plana formada por segmentos de retas que se fecham. A palavra polígono é proveniente do grego, que significa poli, muitos, mais gonos, ângulos. Aqui a gente tem algumas representações de polígonos. Aqui nós podemos ver os polígonos convexos e polígonos não convexos. Nessa primeira figura nos mostra um polígono convexo. Mas por que ele é convexo? Porque eu consigo fazer uma reta dentro dele, tá? Eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B, onde eu construo aqui a reta dentro deste polígono. Já no segundo polígono, eu tenho também esses dois pontos, A e B, mas olha só, a reta, ela começa no ponto A, vai até o ponto B. Mas o que ocorre na metade, no meio desta reta? Ele sai do polígono, por isso que chamamos de polígonos não convexos, certo? Aqui nós temos alguns elementos de um polígono. Lado, vértice, que são os pontos que ligam esses lados. Temos também a diagonal, temos o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno, ele fica dentro do polígono. Já o ângulo externo, ele fica do lado de fora da figura. Agora, o que é polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados e ângulos do mesmo tamanho. Vamos aqui ver alguns polígonos regulares. Então, ó, nós temos o triângulo. Por que triângulo? Porque ele tem 3 lados. Temos o quadrado, também chamado de quadrilátero, porque ele tem 4 lados. O pentágono, com 5 lados. O hexágono, com 6 lados. O heptágono, com 7 lados. O octógono, com 8 lados. O eneágono, com 9 lados. E aqui o decágono, com 10 lados. Temos também outros polígonos, mas hoje eu só trouxe esses para vocês, que são os mais utilizados no nosso dia a dia. Então, bora para a situação problema agora? O sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. Então, aqui nós temos um sólido e neste sólido, desculpa, gente. E neste sólido aqui, nós temos
figuras geométricas. Temos polígonos, polígonos regulares. Mas por que polígonos regulares? Porque todos os lados têm a mesma medida. Todos os ângulos são iguais. Então, aqui podemos observar que aqui nesta figura, neste sólido, nós temos duas figuras geométricas. Vamos aqui olhar, contar a quantidade de lados para ver que figuras geométricas são essas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 lados, então eu posso dizer que é um hexágono. Não é assim? Agora vamos ver a outra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Se tem 5 lados, nós chamamos de pentágono. Então, aqui, ó, o nome dos polígonos das faces deste sólido que estão visíveis na figura, quem são eles? O hexágono e o pentágono. Nós vamos e marcamos aqui a letra B. Bora para outra questão? Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Então, ela desenhou aqui um polígono regular de 8 lados. Este polígono é regular, então sabemos que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Mas Carla, ela diz assim, qual a soma dos ângulos internos do octógono regular? Para isso, nós precisamos saber de uma fórmula. Que fórmula é esta? Vamos ver aqui no quadro. Então, a soma dos ângulos internos é igual, abre parêntese, N, que significa o número de lados, menos 2, fecho parênteses, multiplico isso aqui por 180 graus. Então, eu vou descobrir a soma dos ângulos internos. Quem é aqui o número de lados? Quem é essa figura geométrica aqui? Quantos lados ela possui? Ela possui 8 lados, certo? Então, ó, fazemos aqui a substituição. N é igual a 8, então a gente coloca 8 menos 2, tudo isso multiplicado por 180 graus, certo? 8 menos 2, 6, vezes 180 graus. Bora para a continha? Então, aqui, ó, 180 vezes 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. 8 e suba aqui, ó, com o 4. 6 vezes 1, 6 com mais 4, 10. Então, a soma desse polígono interno é igual a 1080 graus.
Opa, qual é a opção aqui que a gente tem? A letra A, certo? Então, bora para outra questão, onde diz assim, veja as figuras abaixo. Então, aqui eu tenho a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Cada figura aqui representa uma quantidade de lados. Na figura 1, eu tenho 8 lados, que eu chamo octógono. Já na figura 2, eu tenho 6 lados, onde eu chamo hexágono. Na figura 3, eu tenho 5 lados e chamo pentágono. Na figura 4, 4 lados, que eu chamo de quadrilátero. A pergunta é, quais destas figuras possuem 9 diagonais? Para a gente poder descobrir, nós também temos que usar uma fórmula. Então, vamos ver que fórmula é essa que a gente vai utilizar para descobrir aí quantas diagonais, qual é a figura que possui 9 diagonais. Se vai ser a figura 1, figura 2, figura 3 ou a figura 4. Bora lá? Então, ó, diagonal é igual, abre parêntese, n menos 3 vezes n. Tudo isso aqui, ó, sobre 2. Eu vou para a figura 1 e olho quantos lados tem, que vai ser aqui o meu valor de n, certo? Se eu disse que é um octógono, então tem 8 lados. Substituindo aqui na fórmula, ó, diagonal é igual 8 menos 3 vezes 8. Dividindo tudo isso aqui, ó, por 2, certo? Então, a diagonal, ela é igual 8 menos 3, 5, vezes 8 sobre 2, certo? A diagonal aqui vai ser igual 5 vezes 8, 40. Dividido por 2, eu vou obter aqui de diagonal igual a 20. É 20 aqui que a pergunta diz? Não, é 9. Então, a letra A gente descarta. Vamos lá para a figura 2. Na figura 2, eu tenho quantos lados? Se eu disse que é um hexágono, então tem 6 lados, né? Assim? Então, em vez de 8, agora vai ser 6, certo? Aproveitando aqui a fórmula, ó, a diagonal é igual, abre parêntese, quem é n? 6, menos 3, tudo isso multiplicado por 6, dividindo por 2. Fazendo agora aqui, ó, resolvendo. Trabalha primeiro, parêntese, 6 menos 3, 3, vezes 6, dividindo tudo isso por 2, beleza? Então, bora lá. Diagonal é igual, ó, 3 vezes 6, 6, 12, 18.
18 dividido por 2. Então, ó, a diagonal será igual a 18 dividido por 2. 9. Opa, professora! Quais dessas figuras possuem 9 diagonais? Então, eu achei quem? 9. Será a letra B. Certo? Bora para a próxima. A figura abaixo representa uma embalagem de pizza que tem a forma de um octógono regular. Aí mostra, ó, a caixa de pizza, não é? Uma delícia. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa? Opa, ele quer saber a medida do ângulo. Nas outras questões a gente viu a soma, mas essa ele só quer saber apenas uma medida. E aí, como eu vou fazer? Então, primeiro eu vou lembrar da fórmula. Qual foi a fórmula que a gente trabalhou? A soma dos ângulos internos é igual N menos 2 vezes 180 graus, certo? Então, ó, a soma dos ângulos internos é igual N menos 2, tudo isso aqui multiplicado por 180. Se ele me diz aqui que é um octógono, então essa caixa de pizza vai ter quantos lados? 8 lados. N será igual a 8. Vamos fazer essa substituição? Soma dos ângulos internos é igual 8 menos 2 vezes 180 graus. E aqui, ó, soma dos ângulos internos é igual 8 menos 2, 6. Tudo isso multiplicado por 180 graus. E aí, estão recordando da questão anterior? Vamos lá ver se é mesmo o mesmo resultado da questão anterior. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. Professora, o mesmo valor da questão anterior. 1080 graus. Certo, vocês estão certíssimos. Mas tem um porém aqui, ó. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa? Ele está pedindo, ó, apenas a medida do ângulo alfa. Se ele quer saber apenas uma medida, então, gente, eu vou pegar aqui, ó, o 1080 e dividir tudo isso aqui pela quantidade de lados. Quantos lados foi? 8. 1080 dividido por 8. Então, ó, 1 dá para dividir por 8? Não, porque 1 é menor que 8. Então, eu pego, ó, o 10. 10 dividido por 8,
1 vezes 8, 8 para 10, me resta 2. Quem é que eu baixo aqui agora? O 8. Quantas vezes eu multiplico o 8 para chegar em 28 ou próximo a 28? 8, 16, 24. 4, 3 vezes, né? 3 vezes 8, 24. Subtraindo aqui, me resta 4. Deixo agora o 0. 40 dividido por 8. 8, 16, 24, 32, 40. 5 vezes. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, eu achei aqui, ó, o valor do ângulo interno, que foi 135 graus. Qual a letra lá que eu marco? A letra D. Por hoje é só. Espero que tenham contribuído para o aprendizado de vocês. Já agradeço pela aula e pela oportunidade de estar aqui.